Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, já parou para pensar em como seria uma vida que de fato reflete a presença de Deus? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num conceito incrível, o fruto do Espírito. E olha, isso vai muito além de uma simples lista de boas qualidades, viu? É quase como um mapa para uma transformação profunda que acontece de dentro para fora. A nossa conversa de hoje começa com uma luta. Uma luta que, no fundo, todo mundo conhece bem. Aquele conflito interno entre os nossos melhores e os nossos piores impulsos. Foi essa luta que, há muito tempo, motivou uma carta. Uma carta antiga, mas cuja resposta nossa ecoa com uma força impressionante até hoje. Então, como é que funciona essa luta? O apóstolo Paulo descreveu isso de um jeito muito direto. De um lado, ele coloca o que chama de carne, que são basicamente nossos instintos, nossos impulsos mais egoístas, e do outro lado, o espírito, que é a influência de Deus nos guiando para algo maior, sabe? É essa tensão que muitas vezes define a nossa experiência no dia a dia. E o resultado de seguir cada um desses caminhos é radicalmente diferente. As chamadas obras da carne acabam gerando caos, conflito e nos afastam de uma vida mais plena. Agora, em contraste, uma vida que é guiada pelo Espírito, essa floresce. Ela floresce em harmonia, em paz. E é exatamente aqui que o fruto do Espírito entra como uma alternativa poderosa. Mas para a gente entender a profundidade da resposta de Paulo, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. O nosso destino? As igrejas da Galácia. Era uma comunidade que estava no meio de uma verdadeira crise de fé. Uma crise que ameaçava destruir tudo que eles tinham construído. O problema todo era o seguinte: Paulo tinha ensinado que a salvação é um presente de Deus que a gente recebe pela fé. Simples assim. Só que depois que ele foi embora, chegaram outras pessoas com uma mensagem bem diferente. Olha, fé não é o suficiente, não. Vocês precisam seguir um monte de regras antigas para serem salvos. Imagina a confusão que isso gerou. A carta de Paulo aos Gálatas é, então, uma resposta direta e apaixonada a essa crise. E aqui a gente vê a seriedade da coisa. Com essa frase, Paulo deixa bem claro que não se tratava de uma pequena divergência de opinião. Tentar merecer a salvação por meio de regras, na visão dele, era abandonar a própria essência da mensagem de Cristo, que é a graça. E qual é a grande solução de Paulo para essa confusão toda? Ele não apresenta uma nova lista de regras, de jeito nenhum. Em vez disso, ele pinta um quadro. Ele descreve como é uma vida transformada pela graça de dentro para fora. É aqui que ele nos apresenta o fruto do Espírito. Então, o ponto crucial é este aqui, e é muito importante. O fruto do Espírito não é algo que a gente produz com o nosso próprio esforço. Não é uma meta de autoajuda, entende? É como a definição diz, um conjunto de virtudes que o próprio Espírito Santo gera, que ele faz nascer na vida de quem confia em Cristo. Com essa introdução tão simples, mas o fruto do Espírito Paulo nos convida a observar o que acontece, o que floresce naturalmente quando uma vida está conectada com Deus. Percebe? Não é uma lista de tarefas, mas sim a evidência de uma transformação. E agora vem um detalhezinho que muitas vezes passa batido, mas que muda tudo. Paulo não fala em frutos no plural, ele fala o fruto no singular. E essa pequena diferença é gigantesca. Para entender essa ideia, essa analogia da tangerina é perfeita. O fruto do espírito é como uma tangerina, é uma coisa só, uma unidade. Mas quando você abre, o que tem dentro? Vários gomos, né? Eles são distintos, mas são inseparáveis. Juntos, eles formam a fruta inteira. Então, que tal a gente explorar cada um desses gomos? Vamos conhecer as 9 virtudes que compõem este fruto único e que revelam como é o caráter de uma vida transformada. Vamos lá, vamos olhar esses gomos. Tudo começa com o amor. Ele é a base de onde todo o resto flui. Desse amor nasce uma alegria profunda e uma paz que não depende das circunstâncias. Nos nossos relacionamentos, isso se manifesta como paciência, benignidade e bondade. E no nosso caráter, a gente desenvolve fidelidade, mansidão e, por fim, o domínio próprio. Tá vendo como tudo se conecta? Todas essas partes formam um único caráter, uma única fruta. Ok, isso tudo nos leva à pergunta mais importante, né? Tá, muito bonito, mas como é que esse fruto realmente cresce na vida de alguém? É automático? A gente precisa fazer alguma coisa? A resposta está numa mudança de foco, que é fundamental. Tentar forçar o crescimento dessas virtudes na base do esforço próprio é o caminho mais rápido para a frustração.
A verdadeira transformação acontece quando a gente muda o foco das regras e da performance para um relacionamento com Deus, criando as condições ideais para o Espírito Santo trabalhar na gente. Essa frase resume tudo de forma perfeita. O nosso papel não é o de produção, mas sim o de cultivo. Pensa num agricultor. Ele não cria o fruto do nada, né? O que ele faz é preparar o solo, regar, cuidar da planta para que ela possa frutificar naturalmente. O nosso papel é esse. E como a gente cultiva esse terreno? Através de práticas que nos aproximam de Deus. A leitura da Bíblia, a oração, o jejum. Essas disciplinas espirituais não são regras para a gente ganhar pontos com Deus. São, na verdade, maneiras de fortalecer o nosso relacionamento com Ele, permitindo que o Espírito tenha mais e mais espaço para agir. No fim das contas, o fruto do Espírito é talvez a maior evidência de uma fé genuína. Não se trata de palavras, não se trata de rituais, se trata de um caráter que é transformado e que reflete a presença real de Deus na vida de uma pessoa. É a prova visível de uma mudança que aconteceu lá dentro. E assim, a pergunta final fica para cada um de nós, olhando para a nossa própria vida, sem julgamento, mas com sinceridade. Que tipo de fruto a gente está produzindo? É uma reflexão que nos convida a simplesmente cultivar o terreno e deixar que uma transformação linda aconteça de dentro para fora.